Bom, gente, a minha ideia de hoje é fazer uma antecipação do material da semana que vem. Primeiro porque, até pela maneira como a maioria do grupo acabou tomando, foi a de acompanhar acompanhar a minha leitura aqui, a gente discute nos estudos e tentar fazer a leitura depois. Então, eu pensei que até por assim, primeiro por um certo cansaço que eu adquiri, porque juntou muita coisa ao mesmo tempo, sendo bem sincero, e também porque o estudo dessa semana e da semana que vem, nesse esquema de vocês virem, ouvirem, a partir do que a gente apresenta, vocês meditarem mais fundo no livro depois, eu vi que como a gente já aprofundou bastante em vários temas separados, e nesse momento final tem um fecho. E aí eu acho que é mais interessante para a gente eu fazer esse fecho hoje. Eu até estava falando com o Tamis que é para dar a paulada toda de uma vez. E vocês vão ver que, de fato, hoje vai ser bem profundo e várias pontas soltas que eu fui deixando de propósito nas últimas semanas vão ser amarradas hoje. E aí vocês vão perceber que tudo era friamente calculado. Então, só para vocês verem, juntando os sutyas dessa semana, que iriam do 395 até o 443, e os da semana que vem, a gente vai até o 517. Mas não se apavorem, não se preocupem, porque vocês vão ver que, na verdade, o que eu vou fazer hoje é justamente mostrar como o livro ele tem enfatizado fortemente vários pontos, e em lugar de continuar, vamos dizer assim, repetindo alguns temas, eu vou tentar fazer esse fecho neles para que numa próxima leitura a gente consiga se aprofundar ainda mais sabendo onde que a gente vai chegar. Então, quais são os temas hoje? Indo assim vamos dizer, num caminho, eu vou discutir por que a gente ainda se contenta com a dualidade. Por que mesmo nós, com tudo que intelectualmente nós vimos nas últimas semanas e com coisas que nós concordamos e gostamos, por que ainda nós nos mantemos na dualidade? Ao pensar nisso, nós vamos conhecer hoje o, o termo da reta percepção de Buda, que vocês vão ver que existe outro livro de Shankara chamado Atma Bodha, que é a reta percepção de Atman, que é o que vai nos levar a Jiva Mukta, que é a libertação da alma individual, da personalidade. Até essa parte, nós já temos alguns vislumbres nas últimas semanas, mas aí o que vai realmente impactar vocês é que vocês vão ver que o livro vai apresentar outras formas que nós não estamos acostumados a ver sobre o karma e sobre a sintonização com a Atman. E vocês vão ver por que eu enfatizei tanto nas semanas anteriores sobre uma abertura a uma nova forma de ver o karma. Por quê? Porque nós, infelizmente, nós tendemos a enxertar uma visão cristã em conceitos hindus, assim, no sentido do cristianismo exotérico, da culpa, da cruz que se tem que carregar. E o conceito de karma foi desvirtuado de várias formas. E é muito difícil mesmo para pessoas que estudam hinduísmo enxergar o karma que não seja de uma forma punitivista, de destino e de mais conformação do que ação.
E hoje vocês vão ver o que Shankara vai falar sobre isso. E vocês vão ver como a ação gera liberação a partir da reta percepção. E quem sabe assim vocês vão começar a perceber que não é tão bom negócio assim se contentar com a dualidade. Pois bem, falamos muito a respeito da qualidade que gera a liberação, que é você perceber o vazio, a inutilidade da ideia de dualidade, que é uma ideia que já não mais nos traz bem, ela na verdade nos afunda no sofrimento e na dor. Porém, não basta ser apenas uma ideia intelectual se a nossa ação e a nossa emoção não tiver um trabalho de autopurificação. Autopurificação no sentido de você consumir, de você gastar, ou melhor, de você completar os seus corpos, no sentido de que todo desejo que você guarda e gera egoísmo é um desejo que de alguma forma não se consumiu, não se completou, não se consumou. Então a gente tem que aprender a matar esses desejos, não apenas os alimentando para que eles cresçam, mas sim os consumindo, os transmutando, realizando uma espécie de alquimia, onde você vai transformar o chumbo da sua emoção no ouro de Atman, através de um processo, vamos dizer, alquímico de purificação dos corpos. Isso primeiro matando os desejos que estão ligados ao egoísmo do corpo físico, para em seguida transmitir essa purificação para o corpo astral e conseguir de corpo em corpo ir dissolvendo de forma a que a ação deles não tape a capacidade de Atman de se comunicar com o ser com S minúsculo. Então, não é matar o corpo no sentido de um suicídio, mas sim de limpá-lo, assim como um cano sujo não pode transmitir água limpa. Então, assim, nós falamos coisa demais. Essas semanas que eu mais tenho feito é falar. O que dá para falar mais? Que o ego, o ser real, desde o átomo ao universo, tudo é o não dual Brahma, em diferentes formas. As escrituras dizem, eu, o Logos, sou para Brahma. E aqueles cujas mentes são assim iluminadas, tendo abandonado toda a externalidade, tudo que é externo, Atma, moram no eterno Logos, que é consciência e bem-aventurança, e assim alcançam Brahma. Ou seja, tem mais algo a ser dito? Talvez não. Talvez tudo que é necessário ser dito era isso. Mas nós, como ainda estamos mergulhados na nossa própria mente, nós temos que fraturar essa ideia de que nós somos o nosso corpo, que nós somos nossas emoções, que nós somos nossos medos e angústias, para conseguir alcançar, primeiro intelectualmente e depois experienciando de forma mais sutil e menos intelectual, essa realidade de Brahma. Então, o que mais pode ser dito? Pode ser dito a mesma coisa várias vezes até que nós entendamos. Então, a gente, em algum momento, vamos começar a nos repetir. Mas essa repetição é necessária, porque nós não entendemos ainda a fundo, nós esquecemos disso. Então, vamos falar mais e mais vezes sobre isso, dentro ou fora desse estudo. Removendo todos esses atributos fenomênicos, ou seja, atributo fenomênico, tudo que é fenômeno, tudo que acontece passa e em seguida outro fenômeno acontece. Entender que essas coisas são fenômenos, são passageiros, transitórios, impermanentes, é o primeiro passo. Isso é mais difícil quando você tem que pensar a impermanência de alguém que você ama, de alguém que hoje em dia você considera essencial para a sua vida,
mas é uma meditação necessária. E é necessário para a gente entender que tudo sendo permanente, ou você vai ter a escolha de se tornar um nihilista, alguém que não liga para nada, já que tudo passa, ou alguém que, sabendo da transitoriedade da vida e de seus fenômenos, vai dar um significado novo para eles. Vai falar, bom, se hoje eu posso morrer por algum motivo que eu ainda não conheço, porque eu não vivi o meu dia ainda, bom, então certas coisas eu acho que não são tão importantes. Por exemplo, aquele meu ressentimento com aquele parente, ou então uma briga boba com alguém que mora comigo na minha casa. E talvez você começa aí aos pouquinhos fraturando certas certezas que nós mantemos muito mais por medo e condicionamento do que por uma real, uma realidade naquele um fato que mais nos aprisiona do que nos move. Então, estando essas funções, os corpos, mergulhados em repouso em Paramatma, que é em essência para Brahma, e destituído de Vikalpa, o mundo fenomênico, esse mundo fenomênico não é mais percebido e torna-se meras palavras. Olha que interessante. Falamos sem parar, repetindo os mesmos sons ocos vazios em qualquer sentido, produtos apenas do condicionamento e da insegurança fundamental de nossas vidas. Percebam o quanto vocês se repetem, o quanto nós somos mesmos. Às vezes, nós não percebemos que nós nos repetimos nas nossas contradições, nós nos repetimos em várias coisas. E justamente por nós não nos percebemos, nós não temos a capacidade meditativa de focar unidirecionalmente em alguma coisa, nós não percebemos essas repetições e não conseguimos observar aquilo em nós mesmos que temos que trabalhar e, de alguma forma, dissolver e pulverizar em nossa mente. Outra chave interessante para o dia a dia. Vejam no que vocês estão se repetindo. Talvez aquilo que você todo dia faz igual, se você mudar um pouquinho ali, depois de 2 semanas, você vê que de repente uma coisa que você achava que era impossível de mudar, mudou. E isso é uma coisa completamente impossível na nossa mente até então, e de repente você vê que mudar é possível. E você vê o quanto que durante 40, 20, 15, 50 anos nós somos capazes de repetir uma mesma ação, uma mesma palavra, o mesmo ato. E percebemos que quanto antes nós percebamos isso e tentemos mudar, antes nós vamos conseguir dar um passo à frente. E veja só, o Mahatma, tendo abandonado o corpo visível como se fosse um cadáver, quer dizer, um corpo que se conserva em uma aparência visível, que experimenta os efeitos do karma, mas é como uma sombra do homem, não mais fixa seus pensamentos sobre esse corpo. Veja que é um cadáver no sentido de que você já não considera ele a sua essência, o seu Atma, que é o erro essencial que o Advaita Vedanta busca neutralizar. E vejam, você não está falando de você se matar, de você abandonar seu corpo, mas de você enxergar esse corpo como um suporte, não a sua essência. Até porque nas cartas dos Mahatmas, em um trecho muito divertido, o Mahatma Kutumi nos diz que, bom, primeiro, ele só é adepto enquanto exerce os poderes e a atividade de um adepto. Então, ele usa aquele corpo como um suporte bem treinado para agir como adepto, mas ele também tem sua hora de trabalho, vamos dizer assim. Ele tem
momento de trabalhar e o momento de não descansar, porque ele cuida do seu corpo para ter ali o momento, para conseguir ser um canal, o trabalho detectado. Mas ele não é adepto o tempo todo. E veja, isso é justamente o oposto do que muitas vezes a, a fantasia em cima dos mestres cria. Tanto é que nessa mesma carta, Kuthumi nos conta que um discípulo avançado deles, o mestre Jeiku, ele, numa noite, bateu o nariz numa viga da casa dele e quebrou o nariz. Então, veja, mesmo um mestre, um Shela muito avançado, ainda é capaz de levar um tombo e se machucar. Aí você pensa, o quanto que isso colide com a sua ideia de adepto. Porque eu conheço pessoas que simplesmente elas tornaram a sua visão de mestre tão etérica, tão ascensionada, tão impossível, que praticamente dá um aval inconsciente, para entender que nunca vai atingir aquilo. E isso é muito interessante porque percebam o quanto que a gente confunde mestre com super-homem. Como se fosse assim, como se o mestre fosse um personagem de desenho animado, algo tão inatingível que torna assim a sua receptividade diferente dos ensinamentos dele. Isso é uma coisa que no dia a dia a gente percebe na forma como muitas vezes o tema do mestre é tratado. E vocês vão ver aqui como isso colide com toda a ideia de trabalho espiritual dentro do Vedanta. Então, os mestres, eles têm seus corpos, eles cuidam dos seus corpos, mas eles sabem o que deve ser feito. Por quê? E isso simplesmente algo que eles podem falar para a gente repetir? Não. Temos que, dentro dos 4 treinamentos, adquirir algumas capacidades para que nós mesmos consigamos atingir esse estado. Que é abandono do corpo? Não. É desprezá-lo e maltratá-lo? Não. Mas sim elevar a nossa consciência terrena e cotidiana acima das limitações que nós costumamos sentir, nós costumamos ver. E isso sim é difícil, porque nós costumamos ou rebaixar um guru ou mestre, ou elevá-lo de uma forma que nós mais os louvamos e admiramos do que tentamos segui-lo. E não é nenhum nem outro. É, na verdade, nós trabalharmos de uma forma silenciosa e constante para que, naturalmente, assim como a respiração, que era entrecortada e ofegante, passa a ser naturalmente profunda, a nossa consciência se eleva de forma natural. Que você já não... Você esquece não da, da não dualidade, como nós costumamos esquecer, mas nos esquecemos dos nossos vícios, dos nossos desejos, e passamos a transformar o nosso desejo pela vida terrena no desejo pela liberação. E é nesse momento, quando você consegue transmutar o seu apaixonamento pela reta percepção, por Buda, é que a satisfação momentânea dos prazeres carnais e físicos passa. Bom, ela já não nos satisfaz, mas a gente já não se engana como se enganava antes. Ela já não atrai tanto. Nesse momento fica um certo vazio, que é aquela chamada noite escura da alma, e é nesse momento que aquele vazio vamos dizer, da percepção do vazio de tudo que nós temos aqui no mundo físico, sejam os prazeres dos sentidos, como os atos cerimoniais,
nesse momento de vazio é onde Atman começa a ter um espaço para se derramar. Veja como Shankara ele não poupa a religiosidade enquanto prática externa, exterior, que pode muito bem existir sem qualquer efeito real nos nossos corpos. Quer dizer, nenhum efeito de diminuição dos desejos. Pode, inclusive, aumentar quando você pratica esses atos cerimoniais buscando resultados muito mais voltados ao ego do que à espiritualidade em geral, de verdade. E veja como é, vamos dizer assim, estranho para a gente ler isso. E a paz, como aqui bem diz, pode justamente vir do abandono desses atos cerimoniais, porque vira condicionamento. Olha que doido. Às vezes a gente entra numa instituição como a Sociedade Teosófica, buscando espiritualidade e fica muito chateado porque aqui não existem rituais, porque aqui não existem práticas, entre aspas. Mas isso tem um motivo. É justamente para fugir de mais um auto-engano através dos rituais, da mecanização da espiritualidade. E aí isso vai ter um impacto fulminante na capacidade do espírito, com E maiúsculo, conseguir nos libertar da nossa pessoalidade, que nos aprisiona aqui na existência condicionada chamado samsara. Por quê? Bom, explicar um pouco mais sobre essa liberação da pessoalidade. Assim, quais são os sintomas de alguém que está caminhando ou já alcançou essa liberação? Falta de interesse no passado, bem como ausência de ansiedade, de especulação sobre o futuro, e uma certa indiferença ao presente. Acho que a gente falou bastante sobre indiferença na semana passada. Acredito eu que indiferença aqui, no sentido de que você não se afeta tão visceralmente com o presente. Você, de alguma forma, sabe lidar com a fluidez, o devir, como a gente fala na filosofia, da impermanência. Não indiferença no sentido de você ser um nihilista, alguém que não liga para nada. Mas veja só, você não está apegado ao passado, não está com ansiedade, vivendo o futuro, esquecendo do passado, do presente, e o presente você vive de forma tranquila, serena e concentrado. E aí, olha só, alguém que já se liberou da pessoalidade tem um contato com objetos tanto agradáveis como desagradáveis e não encontra diferença entre esses dois. Conceitualmente, ele pode entender que algo é agradável, algo que é desagradável, mas ele já não cria uma identificação entre elas e um julgamento que vai gerar ou um apego exagerado ou repelir esse objeto de forma desesperada. Ou seja, a pessoa já não julga mais como julgava antes. Passa a ter discernimento. Ora, se as coisas são impermanentes, por que eu tenho que me desesperar por isso ou me empolgar demasiadamente naquilo? Não se trata de você ficar como alguém morto, mas sim alguém que vai saber dosar o seu mergulho na matéria, pensando muito mais nos resultados na busca espiritual
do que o apego pelo objeto em si, na forma como nós fazemos hoje. Está um pouco abstrato, mas já já eu vou dar alguns exemplos. Continuando. Aqui, com aquele momento em que a gente lê e se sente mal por isso tudo parecer ainda muito distante. Aqui. Jivamukta também é aquele que está livre do egoísmo e do sentido de meu, tanto em relação ao corpo como aos sentidos e aos deveres. Isso aqui é interessante, porque às vezes nós transformamos nossos deveres, nossas supostas obrigações, em uma coisa que quase que oprime quem está junto de nós. Exemplos. A síndrome do ninho vazio, das mães que se apegaram tanto aos filhos que quando os filhos crescem, elas sentem um vazio enorme, não conseguem mais viver. Ou então aquela pessoa que coloca toda a sua energia em determinados cargos, sejam políticos, sejam profissionais, sejam religiosos, e em dado momento, ao perder aquele dever, perde também o alicerce. E veja como o exterior pode muitas vezes mais atrasar do que impulsionar o salto, o mergulho no espiritual. Porque você botou como alicerce algo externo ao seu espírito, inclusive o espírito com E minúsculo. Você coloca a sua vida toda a cargo de um ato, de uma suposta missão que você tem nessa sua vida. E Shankara é bem, vamos dizer assim, crítico a isso, porque ele fala diversas vezes sobre o quanto isso é tão ilusório quanto uma vida nihilista. E Buda depois vai vir com o caminho do meio, justamente para mostrar que tanto o eternalismo como o nihilismo são dois caminhos extremos, e o caminho do meio é o caminho que Shankara chama de discernimento. Tanto que aqui no próximo sutra fala-se o poder da sabedoria dos Vedas e que está livre da escravidão da existência condicionada. Veja, sabedoria, lá o portal de Prajna, nas Paramitas da Voz do Silêncio, é livre da escravidão da existência condicionada. Mas o que nos aprisiona no samsara, na transmigração, nos renascimentos contínuos? Bom, se for dito que ele evoluiu, ou seja, o buscador, através das impressões prévias que permanecem devido ao karma passado, as vasanas, não é assim. Vejo como já começou aquele momento que eu falei que ia vir sobre a nossa ideia errada de karma. Veja só, se for dito que o buscador evoluiu através do seu karma passado, não é assim. Vejam, isso é um pouco estranho porque nós estamos acostumados a imaginar que a nossa vida passada vai, de alguma forma, influir muito pesadamente na nossa evolução nessa vida. Mas ele diz, essas impressões prévias tornam-se sem poder quando ocorre a realização da identidade com a realidade, ou seja, quando você mergulha em Atma. Então eu vou falar aqui uma coisa que pode ser que vocês achem boa ou pode, sei lá, ser muito esquisito, mas a ideia de você consumir karma, ela, em algum momento, você simplesmente renuncia a esse karma sem ter que vivê-lo, sem você ter que novamente viver os frutos desse karma. Quando? Quando você faz o mergulho em Atma. Isso é uma coisa que no budismo, quando eu encontrei isso nos textos,
chocou muito com o que eu lia em vários textos, inclusive teosóficos. E aí eu quero tratar um pouco mais sobre isso com vocês. Vejam só. Os Vedas dizem que, mesmo aquele que estiver entregue a uma profunda meditação, está sujeito à dependência dos objetos externos devido aos resultados do karma que ainda está em operação. Enquanto houver a percepção de dor e prazer, esse karma passado existirá. Esses resultados são precedidos pelo karma, e para aquele que não tem karma, eles não existem mais. Ou seja, existe o karma passado, mas no momento em que você consome esse karma, então não vai existir mais a percepção de dor nem a percepção de prazer. Então, como nós estamos em Maya, na manifestação, em Prakriti, nós estamos mergulhados na temporalidade. Logo, para a gente começar a qualificar o karma de uma forma um pouco mais precisa, a gente vai colocá-la no tempo. Então, vejam só. Existe o karma da vida passada, dos renascimentos anteriores, que é Prarambdha Karma, que é bastante poderoso, já que, enfim, basta ver outros livros teosóficos a respeito da formação do início da nossa vida através dos impulsos da energia acumulada do karma passado. No sábio, ele é exaurido, ou seja, experiencia-se esse karma com uma alegre paciência. Agora, o karma contraído nessa encarnação atual e o karma futuro, veja, o karma que ainda não foi experienciado é destruído, é consumido pelo fogo do perfeito conhecimento. Aqueles que realizaram a identidade de Atman com Brahma como experiência direta, não só intelectual, permanecendo sempre nessa unidade. E não se afastando, não mais sendo afetado pelos 3 tipos de karma, karma passado, presente e futuro. Pois eles se tornaram Brahman sem atributos. Vejam só, aqui está sendo dito que você tem uma parte, vamos dizer assim, uma colheita de karma durante o processo, vamos dizer, as iniciações na vida espiritual, que você alegremente experiencia por entender que é parte do processo de autopurificação, mas existe karma que é destruído não pela experiência do seu fruto, mas sim pelo próprio mergulho em Atma por si só. E aí, isso é muito importante, porque ultimamente tem surgido, até comentei na outra semana, sobre a ideia das doenças da senda. E eu vejo pessoas que entendem muito mal esse termo, pensando que você, com mais sofrimento, vai sanar o sofrimento atual. Então, pessoas que pensam que para você evoluir na senda, você tem que ter um câncer. Que você tem que ter uma doença aí para sanar um ato de uma vida passada. E se você parar para pensar, vejam o quanto que falar nisso pode ser até uma nova forma de você amaciar o seu ego, porque torna a sua vida espiritual, vamos dizer assim, pública. Imagine uma pessoa que, por ser muito doente, se diz no caminho da iluminação. É uma coisa que é mais comum do que a gente imagina. Como que fica a ideia, então, de saúde e doença? Olha como embaralha, né? Isso tudo por quê? Porque você está colocando em formas exteriores a sua vida interior espiritual. Veja, tanto a experiência dos frutos do karma,
como a dissolução do karma, eu entendo, pelas minhas leituras e estudos, que é um processo silencioso e pessoal, no sentido de que é interno. Quanto menos se fala, mais se vive. É por isso que a gente sempre se pauta em estudos de escrituras sagradas e não simplesmente da vida, das experiências pessoais. E aí por isso que eu repito que é muito importante a gente começar a pensar mais nessas ideias, vamos dizer, básicas, entre aspas, de karma, porque essas coisas básicas são o que geram as maiores confusões lá no final do túnel. Então, vamos repensar o que é karma para cada um de nós. Acho que isso é muito importante para mim. Esse estudo teve como maior, vamos dizer assim, presente para mim, foi me dar a oportunidade de repensar o que eu entendia por karma e, consequentemente, o que eu entendia como ação na senda. E espero, daqui a pouco, no momento de debate, poder falar um pouco mais sobre isso. Aqui, continuando, enquanto existe essa noção de que o corpo, nosso corpo físico, é o ser, e todos os outros corpos também, enquanto existir essa noção, essa identidade do corpo com o ser, continua existindo o karma contraído no nascimento passado. Mas assim, ninguém admite que o homem, uma pessoa realizada, identifique a si mesmo com o corpo. O Mahatma sabe que ele não é o seu corpo. Quando essa noção deixa de existir, o karma do renascimento passado é abandonado. Mesma noção de que esse karma da vida passada pertence ao corpo é ilusória. Oh, olha que interessante. A vida toda a gente sempre ouviu falar, quer dizer, a vida toda nesses círculos esotéricos e também os pseudo-esotéricos, sobre a relação do corpo com o karma, com a relação também das doenças com o karma de uma vida passada, e aí você vê que é sempre aquela coisa da cruz nas costas, do castigo, do destino, e também isso é ilusão. É a ilusória noção de que o karma decorrente de encarnações passadas constitui a essência do nosso ser que nos escraviza. Veja, se eu entendo que meu corpo veio do karma e meu corpo é minha essência, então eu coloco o karma como a energia motriz da minha vida e das minhas próximas vidas. Enquanto eu não nego que a essência do meu corpo, do meu ser é meu corpo e consequentemente meu corpo é karma, enquanto eu não conseguir quebrar esse elo, eu vou continuar reencarnando. A escravização é justamente o apego ao ilusório. E aí, muitas vezes, as pessoas, de uma forma um pouco bem intencionadas, mas ainda iludidas, pensam que o sofrimento vai nos gerar iluminação. Já parando para pensar o quanto isso não faz sentido? Porque nós temos que experienciar os frutos do nosso karma de uma forma, vamos dizer assim, alegre, porque temos discernimento dos passos que nós damos a partir da experiência de certos frutos do karma. Mas temos também que parar de jogar sementes para que não dê novos frutos. E é aí que os elos se cruzam e que a gente se confunde. Porque aí nós começamos a imaginar que, de repente, nós temos novos sofrimentos, que são karma, e que nós os experienciamos,
e que essa experiência vai nos iluminar. Mas peraí, mas será que é realmente da vida anterior que veio esse fruto ou não foi dessa própria vida atual? Será que nós não estamos enxugando o gelo com os nossos sofrimentos atuais? Será que realmente é isso que importa? Querer realmente pensar que sofrimento gera iluminação, que é uma coisa que, infelizmente, na prática que nós vemos, com alguns discursos. E Shankara, ainda antes de Buda, já nos alertou a respeito dessa outra ilusão. A ilusão de que o conhecimento da ideia de karma é algo que nós experienciamos aqui, mas infelizmente karma também virou uma noção exotérica, foi contaminado. E os estudos que nós fazemos hoje é justamente para conseguir retomar uma ideia anterior dessa contaminação. Então, falando mais sobre isso, os veículos, os nossos 7 corpos, 7 princípios, vêm e vão. Eles geram um karma e experienciam os efeitos desse karma. Só os veículos envelhecem e morrem. O Atma não. Então, onde estão os meus méritos e deméritos, já que não tenho qualquer sentido, nem mente, nem mudança, nem forma, e experimento uma indestrutível felicidade, que é Atma. Mesmo a Escritura assevera que os méritos não me seguem. Vejam, então, até onde nós estamos indo, sendo muito radicais. Nós estamos sendo radicais agora para entender que nós temos que abraçar a ideia da não dualidade através da destruição da ilusão. E que muita coisa, muita muleta que a gente cria com o tempo tem que ser destruída. Se a nossa experiência religiosa não está nos levando a essa liberação, não se trata de destruir tudo, mas sim de entender, peraí, onde que eu não estou sendo sincero na minha prática religiosa, espiritual, onde que eu estou mais colocando vamos dizer assim, mais usando a minha ação espiritual, entre aspas, a minha ação religiosa como uma muleta que mais afaga o meu ego, pois eu supostamente estou buscando espiritualidade, em vez de realmente dar espaço, dar um vazio para que Atman consiga se comunicar através da autopurificação de Budi, que requer uma purificação mental, que exige uma calma emocional. O quanto nós realmente acreditamos em tudo que nós falamos aqui. É por isso que nós, o tempo todo, acabamos, consciente ou inconscientemente, nos contentando com a dualidade. E temos que aprender, ao contrário, a ser muito radical. Radical é uma palavra que soa estranho para nós, que falamos de espiritualidade, mas temos que ser radicais no sentido de ir fundo nas convicções dadas pelas Escrituras. E mesmo intelectualmente, às vezes é duro, né? Olhar de frente certas ilusões que criamos, mas é também uma oportunidade de, quem sabe, olhando diretamente, certas ilusões possam morrer, assim como o vampiro quando vê a luz do dia. Certas coisas, elas morrem quando você bate o sol em cima. É o que Freud nos diz com a descoberta do inconsciente. E aqui eu estou tentando trazer esses versículos justamente para colocar luz no que nós temos de mais ilusório camuflado como espiritual.
e que Shankara, 2.500 anos atrás, já nos alertou. Com isso, nós conseguimos começar a criar algumas condições para mudar o nosso Bud FM, sair da sintonia de Kama e Manas e sintonizar no Atma FM, que é, através dos conhecimentos e ensinamentos do Guru, que vem da autoridade das escrituras sagradas, de Shrutis, e do nosso próprio raciocínio, é através dessas três coisas, né, do Guru, das escrituras e de Viveka, do nosso discernimento, essa suprema verdade, é que o discípulo, com os seus órgãos, seus princípios controlados, a mente composta e o corpo imóvel, permanece assim, sintonizado com Atma, absorto, mergulhado em Atma. Note, estudar as escrituras, criar mérito para ter um encontro com um guru. Guru é uma outra palavra que foi muito banalizada e maltratada aqui no Ocidente, nós podemos falar disso mais depois. E a criação, o desenvolvimento de um discernimento é com isso, aliado a uma autopurificação, que você dá espaço para a Atma. Então vejam que é uma busca que vai redundar, no final, em uma serenidade, uma concentração tranquila. E vejam que aqui em nenhum momento nós falamos em rituais, em instrumentalização, em talismãs, enfim, em várias outras formas de espiritualidade que, inclusive, são de uma forma curiosa, né, para a gente, até desaconselhadas por Shankara, vendo o potencial que elas podem ter como simplesmente muletas e não realmente ações profundas. Então, finalizando, aqui o último slide de hoje, assim como os afazeres domésticos não afetam aquele que é firme e despreocupado, como uma lâmpada acesa, assim também as funções do percebido não afetam o percebidor, Atman, o qual é diferente dele. Então vejam, o karma não afeta Atman. Nós, talvez justamente por confundirmos nosso ser com Atman, e talvez por nós termos uma concepção, vamos dizer assim, uma certa repulsa do próprio corpo, ou adquirirmos uma certa aversão ao próprio corpo, a certas emoções, nós não nos sentimos merecedores do mergulho em Atman. Acho que isso é outra coisa interessante para se pensar. Que talvez mudar a chavezinha do karma para sair do karma como destino e condenação, mas sim o karma como ação e purificação. E finalizando, ação, experiência, perversidade, bondade, ignorância, servidão, liberdade, etc. São criações da mente, inclusive a nível de Buddha. Mas, na realidade, elas não existem em Parabrahma, que é um e não é dual. Então, como nós agimos, de que forma nós agimos, para onde vamos, da onde viemos, tudo isso só pode ser tocado e manejado com discernimento. E aí voltamos lá para os 4 treinamentos que vão ser que vão ser a retomada da semana que vem. E aí eu quero que todo mundo medite bastante, pense a respeito de toda essa paulada que Shankara nos dá, para que a gente consiga repensar o que nós entendemos por karma
e, consequentemente, o que é ação espiritual para a gente. Bom, é isso. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela e espero reações dos senhores. Ah, que pena que a Silvia saiu. Muito interessante essa discussão do karma, né? Inclusive, Demais. porque ele é um conceito que, ao mesmo tempo que se popularizou, se banalizou também, né? Isis, um detalhe que eu falei talvez en passant, mas que eu quero reforçar, é que não é porque veio da Índia que é esotérico. Um conceito esotérico é quase um contrassenso. Que esotérico mesmo, para valer, é a experiência. Quando a gente transforma em conceito, já deixa de ser esotérico. E é interessante como karma já virou uma coisa exotérica, né? Se for pensar. Já eu se vejo criou, dois né? lados da moeda nesse sentido, sabe? Eu vejo que quando o Mahashohan fala da necessidade de popularizar um conhecimento de filosofia, necessariamente aquilo que se populariza se banaliza também, né? Isso, em compensação, é um conceito que já chega a outros estratos da sociedade que não estariam tomando essa ideia em consideração, né? Então, eu até certo ponto acho que na nossa geração a nossa missão teosófica é mostrar a profundidade dos conceitos que já estão de uma certa forma assimilados e banalizados pelo público, né? A gente populariza e depois acaba acreditando na simplificação que nós mesmos fazemos. Acho que esse que é um perigo que pode acontecer. Mas tem que haver um motivo, né? Se você pensar que toda esse trabalho de Blavatsky e dos seus sucessores foi feito para trazer um pouquinho das instruções que eram dadas nas escolas de mistério no passado para o grande público, então tem um propósito nessa popularização, né? Que por mais que a coisa fique muito aguinha com açúcar e se desvirtue de certa maneira, vai ganhando as mentalidades, né? Eu me lembro uma vez que eu estava estudando sobre meditação cristã, e aí tinha um padre que estava dando um curso de meditação cristã, e aí eu fui assistir, e assim, né? Nunca fui católica, nunca tive assim, maiores ligações com isso, mas achei que devia ir lá assistir. E conversando com esse padre, ele me disse que em Belo Horizonte, numa igreja ali perto da Avenida do Contorno, um área relativamente nobre de Belo Horizonte, foi feita uma pesquisa com pessoas que frequentavam a missa todos os domingos, ou seja, público cativo. E o padre me disse, 60% das pessoas que frequentavam a missa todo domingo acreditavam na encarnação. Ele mesmo não acreditava, mas me deu esse testemunho, que eu fiquei assim, deixa de ver, né, como que as ideias vão se infiltrando, né? Agora, qual é o conceito que as pessoas têm de reencarnação? Talvez um conceito mais superficial, né? E aí a nossa tarefa como teósofos é de mostrar as profundidades
desses conceitos, né? Dessas ideias que foram, até certo ponto, analisadas, mas assimiladas pela sociedade. Né? Álvaro, você que inclusive tem consultório, como que você tem visto a relação saúde-doença atualmente? Que eu acho que também é um ponto que eu ando bem preocupado, né? Que eu acho que uma das formas assim que eu vejo muita gente entrando na espiritualidade é quando começa a sentir o corpo falhar. E é interessante que é uma porta de... eu posso falar aqui, por exemplo, eu mesmo, durante muito tempo, eu só lembrava realmente da espiritualidade quando começava a falhar o meu corpo. Até que um dia eu parei pensando, não, mas não posso. Eu tenho que lembrar também quando eu estou bem. Como que você tem visto ultimamente no consultório? Continua a mesma coisa, né? A pessoa, quando ela vem para a busca, ela vem quando já atingiu o corpo, né? Ela não vem antes, quando está no nível energético. E ela não consegue, às vezes, nem perceber que esse acúmulo de energia no mundo energético, porque ela não é sutil o suficiente para sentir isso. O que acontece é aquela questão do karma, né? Aí a pessoa vem e fala, não, isso é um karma. Não, mas ela está absorvendo isso para ela está emitindo essa energia constantemente no universo para que ela atraia aquela consequência. Então, aí ela atrai um karma negativo. Ela pode atrair um karma positivo também, se ela aumentar a vibração, mas ela não tem ciência disso. E aí, quando eu começo o atendimento, a primeira coisa que eu faço é trabalhar a vibração. Então, é quase uma hora e pouquinho, só para trazer a pessoa para a vibração. Aí, o resultado final é bem positivo, assim, no decorrer, mas para trazer ela para a vibração, para trazer ela para a consciência de si, tem gente que chega que não consegue atingir essa consciência de si, ainda começa a achar que é o externo que está fazendo com que aquilo aconteça com ela e ela não assume a responsabilidade, mas a maior parte consegue dar uma enxergada e muda um pouco a vida. Mas é isso. Isso é interessante, né, Margarete? Porque aí você pensa, é o tempo todo a gente tendo que se lembrar. A gente fala do homem-máquina, né? Que é aquele que só funciona através da reação. Ele acontece, ele reage, acontece, ele reage, acontece, ele reage. Ele nunca é dono da ação, ele nunca toma a ação para gerar uma consequência. Ele sempre é através da reação. Então, se algo está errado, ele reage e tenta consertar, mas aí, às vezes é muito tarde, porque ele já não tem tempo hábil para que isso ocorra. E o ser humano tem a grande habilidade de ser capaz de ser agente ativo da vida e conscientemente também abdica essa capacidade e prefere ser uma máquina. É engraçado como sofrer pode ser mais cômodo do que buscar o fim do sofrimento. Paradoxos que o ser humano é capaz de criar. É bem isso. Nossa, a Margarete não consegue até... Não, porque eu tô meio assim... A gente mudei um pouco, né, minha visão de karma. Estou querendo assimilar um pouco isso, porque você fala em sementes. Você semeia, né, através da sua ação. Você colhe frutos ruins ou frutos bons. Então, karma é sempre uma colheita. Como é que você não produz karma? Não semeando? Aí é que está. Quero falar sobre isso. Pois é o que diz no Bhagavad Gita, a inação na ação,
É o Niskama Karma. Niskama Karma. É o karma que é a ação que não é pessoal. Então, se ela é impessoal, ela não volta para você. É sem interesse. Quando você faz algo simplesmente por fazer pela elevação do ser, mas não buscando algo em troca, ou fazendo uma troca com Deus, por exemplo. Você simplesmente faz por fazer. Não gera nenhum karma. E aí veio o discernimento. Mas aí você está fazendo pela elevação do ser, você está fazendo alguma coisa. A palavra karma, ela quer dizer ação, né? E é uma ação que tem resultados. Isso. Então, quando você... qualquer coisa que você faça porque você quer alguma coisa, você pega de volta aquilo que você jogou para fora, tá certo? Porque é como se fosse um gancho. Você joga o gancho e aquilo volta a você, como se fosse um bumerangue. Mas se a sua ação é feita de uma maneira impessoal para o bem comum, aquilo não gera karma pessoal para você. Tá. É isso que eles chamam de Niskama Karma. Kama é o princípio kâmico, né? De Kama Manas e de Buddhi Manas, né? É a natureza do desejo, a natureza pessoal. Se você faz uma ação de uma maneira impessoal, de uma maneira para o bem comum, sem estar esperando nada em troca, você não gera karma. Entendi. Não gera resultados, nem no bom, nem no mau sentido, né? Porque o karma bom também prende, né? Você faz um monte de coisas boas, depois você recebe um monte de coisa boa, você fica tomando limonada na rede, né? Entendi. Causa-consequência, consequência-causa. Seria o karma, né? Agora, você deixar de ter o karma, assim, de não gerar karma, não, vamos dizer, plantar essas sementes, fazer por fazer, assim, né? Bem... Fazer porque é bom. E porque é bom para todos. Todos, entendi. Não uma coisa que eu faço porque eu quero tal coisa. Ou porque você vai ter algum mérito naquilo, né? Uma recompensa. Claro. Mesmo que a recompensa seja assim, seu bem-estar, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Entendi. Agora, entender, a gente entende. Agora vamos pôr prática. Claro. Eu acho que a gente deve caminhar no sentido da impessoalidade, né? No sentido... Por quê? Porque a verdadeira espiritualidade é você ver as coisas como elas são. Se você está vendo assim, o que eu ganho com isso, você está vendo o que você ganha com isso. Você não está vendo as coisas como elas são. Você já tem um filtro. Faz você olhar só o seu interesse. E as coisas que não vão redundar nada para você, você nem presta atenção. Então, um exercício de impessoalidade e saber que o objetivo é ver as coisas como elas são sem se enganar, é um exercício em que você vai apurando a sua percepção, né? E no apurar a sua percepção, você vê que não é você a única pessoa que importa no universo. Né? O universo tem a sua dinâmica. Aí alguém vai e te pede. Ao invés de você ficar com muita raiva, você olha o drama da pessoa. Você vê, ninguém te fere à toa. Ninguém te fere simplesmente porque gosta de ferir os outros. Porque a pessoa está no seu conflito, a pessoa está no seu drama. Então você olha e aí você tem simpatia com o drama do outro. Em vez de você prestar atenção no quanto que aquilo te dói, você presta atenção como se a vida, como um teatro, o papel que aquela pessoa está vivendo, como que ela está lidando com os seus desafios, né? Então, são maneiras
de você sair do seu universo pessoal, do que eu ganho com isso, e você passar a olhar o universo como ele é, dentro dos desafios, o seu, do outro, do outro, do outro. O que ele veio aprender, o que eu vim aprender, o que né? Todos de uma forma mais pessoal, né? Assim, quer dizer, claro, né? Estou falando de uma maneira muito simples, mas é assim que eu vejo. Claro que a gente não vai virar totalmente impessoal amanhã de manhã. É um processo, né? Um processo de ir afinando a nossa percepção, de afinando a nossa visão, né? E receita pronta não tem. Só tem mesmo a ideia, e aí cada um no karma que já criou e semeou tem que fazer o seu próprio caminho. Eu gosto muito mas muita gente deu passos que a gente consegue usar para se inspirar. Eu gosto muito da coisa de que Deus, aquela frase que Deus só dá o frio conforme o cobertor, né? Se nós estamos vivendo certo karma, certo resultado, se ele veio para nós, é porque nós temos condição de aprender com ele. Então, você passa a olhar para as situações da sua vida de um modo mais filosófico. E, afinal das contas, qual é o aprendizado dessa situação? E não se é bom, se é ruim, ai, como dói, isso, aquilo. Não. O que a vida está tentando me ensinar? Né? Eu sinto que passar a ser mais filosófico com todas as situações da vida é um desafio totalmente possível a nós, né? Porque a gente já gosta de filosofar mesmo. Né? Então, vamos filosofar a vida, vamos ver a vida no seu contexto e vamos tentar entender o que está por trás. Né? Bonito. É isso. Essa discussão de karma ela é interminável. Inclusive porque a gente não se livra dela nas nossas vidas. Né? Então, cada um está lidando com o seu aprendizado. Né? A gente fala de karma passado, é simples. A gente tem 4 anos para experimentar os karmas dos prefeitos que a gente votou. Simples assim. Então, como que a gente colhe na outra vida? Se você acredita em ressurreição, nessa vida você faz tudo para criar um mundo melhor para a próxima. E aí você faz o seu melhor nessa vida. E aí o resultado do seu melhor dessa vida vai estar na sociedade na próxima vida. Se você tem uma ressurreição, você tem, mas aí é questão de crença. Agora, se você acredita na consciência, para você eliminar o karma, você tem que deixar o ciclo de nascimento e morte. E para você deixar esse ciclo, você tem que estabelecer a consciência de que você é um com Deus. E não existe outra consciência além de Deus. Aí você passa a eliminar esse ciclo. E na linguagem da Vedanta, Paramatma, né? Todo mundo continua respirando bem, profundo, naturalizou, ou já está ofegante? Isso é tão bom. Acho que uma das coisas mais reais é que hoje em dia eu respiro mais naturalmente, que antigamente eu tinha que dar uma... De repente, eu lembro que eu aprendi isso uma vez quando fui fazer prova. O professor falou, respira, César. Aí eu fiz assim, percebi que eu não estava respirando. Agora imagine, se a respiração que é uma coisa totalmente física e nós estamos identificados com o corpo e nós esquecemos, então, assim, imagine conscientizar coisas mais sutis.
E essa leitura particularmente me abriu os olhos para a simplicidade da vida espiritual. O simples no sentido de ser o direto, tentar desmascarar alguns floreios que a gente cria em torno da espiritualidade. Bom, acho que é isso por hoje. Muito bom. E aí, na semana que vem, nós vamos fazer o fechamento desse estudo. Espero que tenha sido tão bom quanto tem sido para mim, para vocês. Para mim também. Com certeza. Muito bom. Bom, vamos só então dar uma breve recolhimento só para fechar. Aqui é a egrégora. Mas a egrégora do encontro pode acabar aqui, mas os seus ensinamentos devem perdurar por vidas e vidas. E cada vez menos vidas necessárias para que nós consigamos assimilar realmente, profundamente, esses ensinamentos. Então, trazendo a espiritualidade para a simplicidade do dia a dia, é que eu convido todos para prolongar esse recolhimento para a vida interna de todos os momentos. Que a partir de agora nós lembremos, dentro ou fora de encontros teosóficos, espiritualistas, a espiritualidade do nosso dia a dia. E que cada vez menos nós precisemos parar para pensar em espiritualidade para conseguir vivê-la. Que cada vez mais ela penetre e permeie todas as nossas ações. E confiantes e convictos que vamos alcançar esse discernimento que eu encerro esse encontro de hoje.